Salve, salve malungos online, quem tá por aí, quem tá por aí. Tá começando mais um programa Casa de Malungo, com apoio cultural da Pontinet, o apoio cultural da cervejaria Trem das Gerais e também o apoio cultural da Percepção Musical. Hoje o bate-papo vai ser massa com um grande artista, um cara que eu admiro há tempos, tem altas composições da pesada, o grande Pedro Moraes. Então, só lembrando que o programa Casa de Malungo é um programa de bate-papo que está acontecendo agora aqui através do Instagram, através da ferramenta aqui de tela compartilhada. É um programa que já existe aí há 3 anos. Já trouxemos diversos artistas para um bate-papo aqui de forma presencial, aqui no sofá de casa. E agora, com essa questão da pandemia, nós readequamos, né, o formato do programa para essa ferramenta aqui da tela compartilhada. Tem sido bem legal. Tivemos aqui já artistas como o, o grande Di Mello, o grande Cadu Viana, que foi na semana passada, a galera toda praticamente da banda da Parte, só ficou faltando o B, tô vendo aqui, ó, o Guilho, que é fã da galera da Parte. Enfim, muita gente boa, Telo Borges, Felipe Bedetti, e hoje o bate-papo é com o grande Pedro Moraes. Quero agradecer geral que está participando aqui, já está entrando, pode me dar o feedback se está me ouvindo legal. A gente precisa desse retorno aí do público para poder saber se está fluindo tudo perfeitamente. Então, galera, reforçando o programa, depois ele vai para o nosso canal do YouTube. Por lá dá para você conferir todos os programas. Mencionei aqui já diversos nomes da música que passaram por aqui. Tem também o Mestre Taíde, grande rapper, que inclusive está com um programa novo chamado Meu Nome é Correria. Hoje ele divulgou aí um bate-papo dele com o Mano Brown. Assim que acabar o programa aqui, eu já vou lá para poder conferir o programa desse grande mestre, rapper Taíde, precursor aí do hip hop no Brasil. Já tem uma galera entrando, mãe tá aqui, benção mãe, tudo beleza? A Dea Mello já tá por aqui também. Então, galera, essa aqui é a chamada para o programa Casa de Malungo com o grande Pedro Moraes. O programa vai começar. A galera da Parte, mencionei aqui da Parte, o fã-clube da Parte entrou aqui agora. A produção tá lembrando aqui, ó, fixar o comentário. Boa produção! Produção do Casa de Malungo não falha. Peraí. Casa de Malungo. Tô aqui comentando aqui, ó, fazendo aquele comentário fixo. Pedro Moraes. Peraí. Aí, galera, eu tava falando aqui sobre o nosso canal do YouTube. Lá no YouTube é youtube.com/ArthurViniOficial. Beleza? Então é só conferir lá, todos os programas estão inteirinhos lá para vocês. Então vamos lá, deixa eu colocar aqui, deixa eu fixar o comentário. Peraí. Fixar comentário. Conectando aqui com uma. Vamos que vamos. Como diz o mestre Taíde, vamos que o som não pode parar. Canequinha aqui do Jazz. Salve, grande! Tudo beleza, Pedrão? Salve, maninho. Como é que tá? Suave? Tá me ouvindo perfeitamente aí, velho? Ouvindo perfeitamente, tudo certo. Show de bola. Primeiramente, quero te agradecer. Você já sabe aí que eu sou seu fã de longa data. Tive o prazer de conferir seu trabalho aqui em Ponte Nova, pessoalmente. Fui lá no seu show. O Marcelo Viana chegou aqui na live. Grande amigo aqui de Ponte Nova. Aqui também tem o Marcelo Carvalho. Aí ele trouxe vocês aqui, então quero aqui reforçar aqui a presença e agradecer a presença do Marcelo. Tamo junto, parceiro. Então é isso, Pedrão. Valeu por aceitar aí o convite e o bate-papo vai ser da pesada. Sou seu fã. Oh, uma honra, mano, uma honra. Vamos que vamos. Satisfação. É isso aí, cara. Como é que estão as coisas aí? Como é que tá aí na cidade? Pô, cara, como é que as pessoas aqui estão comportando?
estamos levando, né, velho, na medida do possível, com aquele medo, assim, né, da questão, essa questão aí da pandemia. Eu, pessoalmente, estou achando que a galera tá entendendo, assim, meio errado, não tá, o Brasil como um todo, né, não está entendendo, assim, a complexidade do problema. Sim. E aqui tá estável, né, mas a situação como um todo, né, no país tá tensa, né, velho? É. A curva não cai nem fudendo. Foda. É Então, danado, cara, né? para poder começar o nosso bate-papo aqui, eu queria que você começasse falando, velho, sobre uma parada que eu achei massa, assim, lendo sobre o seu trabalho, que é a questão familiar ali, a força do seu pai, da sua mãe, no início ali da estrada, teve um festival. Eu fiquei sabendo, conhecendo o seu pai, lendo a sua história, achei muito bonito ali a união de vocês, você interpretando uma música dele no festival, defendendo lá a música, ganhando lá como melhor intérprete e tal. Então eu queria que você começasse falando aí desses primeiros passos aí na música. Pois é, cara. Na real, eu comecei na música de um jeito muito espontâneo, assim, muito natural, sabe? Foi acontecendo, eu era muito novo ainda. E não que eu seja velho agora, né? Mas tinha, sei lá, 14 anos, né? Fui experimentar tocar, subir em palcos, né? Essa relação da vivência de palco, experiência de palco, tocar em bares, em eventos e tal. E aí, o fato de ter começado num festival regional do Vale também foi muito especial, porque foi um primeiro palco, né, assim, profissional. Eu morava em Minas Novas, no interiorzão do Vale do Jequitinhonha, fica a 530 quilômetros aqui de BH, então não é pertinho, não. E, assim, a minha perspectiva era de vir para cá, para a cidade, né, para tentar fazer segundo grau. O segundo grau lá nunca foi só tem escola pública, né? E o segundo grau era bem fraquinho mesmo, assim, de professores e tal. Acho que talvez a gente não conseguisse, sei lá, atingir um bom nível para estudar. E é natural também esse êxodo rural, entre aspas, né? Ele acontece muito no Brasil afora, porque a galera quer ir para as capitais para estudar, para ter mais opções de cursos e de trabalho. Então isso ainda acontece muito, né? E aí eu tava vindo para cá, foi o ano que eu mudei para cá. E aí, cara, virou uma chave, assim. Comecei a tocar muito, comecei a fazer show direto. Eu, moleque ainda, né? Cantando e tocando música dos outros, e Caetano, tudo que eu ouvia em casa, que eu já tocava, assim, que já tinha uma experiência de violão por causa do meu pai, né? Dos encontros dos músicos lá em Minas Novas. Eu comecei a botar isso na prática no bar. E foi muito engraçado, porque eu vim fazer o segundo grau e comecei a namorar uma menina e tal, aquela coisa, queria ir pro cinema, queria ter grana para dar os rolê, para fazer as coisas, estava na capital, né? E aí, e a gente, adolescente, você imagina, ganhava uma graninha ali para dar uma força, pai, né, ajudava eu, as minhas irmãs, dava uma grana, mas não era nada que sobrava também não, a gente sempre, nossa vida sempre foi bem simples, assim, né, só com o Pode crer. básico, mas vivendo bem. E aí eu comecei a trabalhar, cara, com música. Tipo assim, eu ganhava R$ 50 para tocar na noite. Só que nós estamos Ó, falando trash. de um tempo que é há 22 anos 99, atrás. Isso há pode 22 anos crer. atrás, entendeu? Tipo assim, eu tô... Então, deu tempo de eu ir pegando as manhas mesmo, de como fazer, trabalhar, como fazer, me valorizar, né, como músico e tal. Mas eu ainda, até os 18, eu fiquei na dúvida se isso seria realmente a profissão. Assim, eu fui indo. Entendeu? Na hora que eu fui ver, na hora que eu fui perceber, eu estava já completamente imerso no trabalho, fazendo um som de profissional mesmo, entendeu? Enfim, e de lá Teve para uma cá. coisa aí também do bandolim, né, que antecedeu o violão. É porque eu comecei a tocar com 8 anos, né? Bem criança. E o lance é que eu não tinha, a minha mão não dava conta de fazer os acordes no violão e tal. Então eu comecei a tocar na primeira corda, né? Fazia um negocinho, sabe, solinho, Sim, asa branca. E eu curtia fazendo isso. Então aí, meu pai percebeu e falou, pô, tu gosta de solar, né? Gosta de ficar tentando tirar melodia, por que a gente não arruma um outro instrumento? Aí tinha um amigo dele com um bandolim parado em casa. E mandou lá para casa, falou, não, pega esse bandolim aí e deixa o Pedro brincar.
E realmente foi a minha bola, né? Na minha infância e pré-adolescência ali, a minha bola era o violão, o bandolim. Depois comecei a tocar guitarra, comecei a experimentar outras coisas, toquei baixo. Hoje em dia eu toco E mais baixo do que antes, né? No Cobra Coral. essa influência do seu pai tem a ver assim com a questão do. Porque a gente fala em bandolim, a gente sempre lembra de roda de choro, dessas coisas assim. A formação do seu pai passa por isso? É porque, na verdade, na cidade tinha um professor bem conhecido, que é o professor Canutinho, ele já faleceu já tem uns anos, ele é da cidade vizinha, né, que é Turmalina. E ele dava aula lá para a prefeitura, né? Era uma aula gratuita, assim, tinha que se inscrever, formavam turmas e tal. E ele tocava bandolim. Como eu gostava de solar e o bandolim do amigo do meu pai estava liberado, e eu comecei a brincar com ele, né, assim, muito despretensiosamente, eu acabei estudando um pouco naquela época. Então aprendi uns acordes, comecei a ouvir chorinho e a tocar de ouvido, né? Assim, Ah, pode crer. realmente a minha escola ela passa muito por essa experiência do tentar ali, sabe? Então, o fato de eu ter o bandolim à disposição e encontrar com pessoas mais velhas que tocavam choros facilitou. Eu comecei também a tentar solar aquilo ali, improvisar, sabe? E Pode foi muito crer. doido, cara, porque eu achei, durante um bom tempo, eu achei que eu ia ser solista. Achei que eu ia ser o cara ia ficar lá solando, entendeu? Ia ser guitarrista, alguma coisa nesse Pode crer. sentido, assim. Meu pai até me zoava, falou, não, você tem que botar um nome artístico tipo Pedrinho do Bandolim. Boa. Pensa, Show de bola. se Aí, cara, as coisas tivessem se mantido dessa forma, hoje você ia estar falando com o Pedrinho do Bandolim. Pedrinho do Bandolim. É difícil imaginar, velho, porque eu te vejo assim, bem roqueirão, groovado, assim. Pois é. Aí, por falar nessa questão do groove, tem algo assim que me impressiona assim, na questão do violão. Essa questão do violão, essa presença que você tem no violão, mão direita principalmente, tal. Eu pude ver aqui, como já disse, ao vivo e também nas gravações e tal. De onde vem, cara, a sua formação aí no violão? Aí eu queria que você falasse um pouco sobre as influências e tal, porque a gente estava falando aqui de groove, é uma coisa que é muito presente assim no seu som. É um violão bem forte, assim, de mão direita, né, velho? Característico, né? Eu acho que assim, o ritmo ele sempre foi, sei lá, foi uma coisa que me tocou muito, sabe? Tudo que tem ritmo, eu sei lá, sempre tive uma ligação muito forte. Talvez por causa de ouvir muito Novos Baianos. Comecei a tocar esse repertório Pode crer. muito, né? Os Novos Baianos, que é super isso, né? Assim, aquele ritmo brazuca, total, um jeito brazuca de fazer som mesmo. Sim. Né? E samba, sabe? Eu acho que eu comecei a treinar minha mão um pouco assim, com essa tocada, ouvindo esse tipo de som, tentando repetir. Depois de um tempo, inclusive, quando eu já estava um pouco mais experiente com o violão, eu reparando os meus ídolos, eu percebi que alguns deles, assim, o Caetano, por exemplo, não é um violonista, né, que toca pra caramba. Não tem tanta pegada, né? Ele se acompanha, ele faz os acordes, Sim. ele compõe lindamente, as harmonias são foda, mas ele não é um grande instrumentista desses que chega e toca pra caramba, né? E é interessante, porque até isso também, né? Eu passei a fazer um pouco essa crítica ali, né? Observar melhor os cantautores, porque eu estava entrando nesse caminho. Outro cara também que eu estudei demais quando eu era mais novo foi o Djavan, que o Djavan é seguidor do João Bosco, né? E o João Bosco é inclusive daí de Ponte Nova. Total. E por falar em João Bosco, depois a gente vai falar sobre a gravação de Mestre Sala dos Mares, que porra, velho, do caralho. Mas daqui a pouco a gente fala disso aí. segue na ideia do groove aí. E aí eu acho que foi bem isso mesmo, de ser influenciado pelos grooves, né, brazuca, e vim ao longo do caminho me identificando cada vez mais, né, com tudo que tivesse ritmo. Hoje em dia, isso está mais acentuado ainda. Eu não consigo mais
talvez, eu até pensei isso esses dias, falei, pô, as coisas que eu tenho feito, todas elas são muito ritmadas, eu não estou mais conseguindo desvincular, fazer aquele violão mais erudito, dedilhadão. Tem uma ou outra música que ainda tem isso, mas no geral eu tenho composto e pensado músicas sempre com algum tipo de beat, algum tipo de coisa rítmica que dá uma carregada, que vai levantando, vai levando, entendeu? Pode crer. Cara, o ritmo. Isso nos shows às vezes a gente percebe, cara, é muito enérgico e é muito foda isso. Energia pra caramba. Aí, a gente está falando aí sobre a questão da composição e da sua formação aí, lance do groove e tal. Teve, então, uma escola aí em BH que você tocou na noite por um tempo. E quando que surgiu aí o Pedro Moraes, compositor? Fala sobre um pouco aí sobre o primeiro single, que aí você conseguiu ali identificar que você era daquela praia ali de compor. Como que se deu? Cara, foi muito doido, porque diferente de hoje, que a galera que está produzindo tem feito cada vez mais coisas para a internet, né, produz e lança, na minha época de adolescente, que eu estava fazendo o rolê, era um pouco diferente, porque a gente queria tocar na rádio, né? A minha expectativa, não tinha internet, não tinha essa internet aqui. Se as pessoas pensarem um pouquinho, essa internet, esse advento aqui das redes sociais da internet tem coisa de 10 anos. Orkut, sei lá. Verdade. MSN, né? Enfim. E aí, naquela época, o que o artista queria era tocar na rádio. Eu fiz uns contatos, peguei na rádio, na tora, toquei a campainha mesmo, queria entrar, queria saber como é que chegava, como é que fazia. Fui na cara e na coragem, claro que eu tinha, sei lá, uns 2 contatos ali que podiam facilitar para me aproximar de, né, um diretor artístico e tal. E aí eu produzi um single com 5 músicas, sendo que só uma delas era minha. As outras eram cover, né? Porque tinha isso também, né? O ideal era que eu gravasse alguma coisa relativamente conhecida para eu ter essa entrada, né? Para eu chegar numa rádio, por exemplo, e começar a tocar, a correr o risco de entrar na programação. E para minha sorte, cara, quem me recebeu de bate-pronto, assim, começou a tocar, não foi nem a Rádio Confidência, que é a rádio mais democrática que a gente tem em Belo Horizonte, né? Mas foi na época da Rádio Guarani. Ela não existe mais, ela era ali junto do prédio do Teatro Alterosa, né? Fazia parte da TV Alterosa, a Rádio Guarani era um braço ali da TV Alterosa. E eu procurei o Marcelo Bob Tostes, que é um camarada super entendedor de música, e também Luiz Marcelo, aliás. Luiz Marcelo depois foi trabalhar na Rádio Confidência, mas naquele momento eu apresentei para ele. E a gente tinha um amigo em comum, ele me recebeu no maior carinho, me apresentou ao Bob Tostes, me apresentou ao... Como é que ele... Ai, gente. Acabei de esquecer o nome aqui agora. Bom, enfim. Fizemos o contato, né? E aí ele botou para tocar na hora, na mesa. Ele pegou, ligou. Que foda, velho. Falou, não, peraí, vamos ver como é que é. Qual música você acha que pode? Essa daqui, Luísa. Aí ele botou pra tocar a Luísa e ficou ouvindo assim, falou, pô, cara, tá bonito, tá legal. Aí eu falei, então, cara, ele falou, eu acho que dá pra botar na programação, sim. Foi uma conversa bem assim, muito franca. Tete a tete, né? Eu perguntei para ele se tinha algo que eu poderia fazer, sei lá, outro single, eu tava tentando, né? Eu era músico de bar, tocava na noite, fazia eventos, tocava em shopping pra caramba, em festas particulares, em bares. Meu negócio era tocar, de quarta a domingo eu tinha show. E foi assim que eu fui pagando as minhas contas, fui seguindo, né? E pagando meu cinema com a namorada, aquelas coisas. E aí... a música começou a tocar na Rádio Guarani, pouco tempo depois passou a tocar na Rádio Confidência. Aí, mano, na hora que eu vi, já tinha gente dando notícia, ligando, tá tocando aqui, eu sei, que isso? Então, assim, aí deu aquela adrenalina, falei, pô, tem que produzir, né? Tem que produzir mais coisa e já me preparar para... E aí eu entrei no Conexão, isso também é uma coisa importante, que o Conexão Vivo, que as pessoas conheceram recentemente, o projeto Conexão Vivo, era conexão Telemig celular, 2000, 2002, 2006, ali, até 2006, 2007 era Telemig celular, depois virou Vivo. Mas o que rolou
foi que nesse festival, no Conexão Telemix Celular, as etapas para tocar no grande palco em BH, dentro da programação geral, com vários nomes do caralho, assim, sei lá, Milton Nascimento, Maria Rita, Tizumba, Vanderly. Então, entendeu? A conexão era isso. Galera pesada. Grandes artistas com artistas locais, né? Artistas de reconhecimento nacional e artistas locais. E aí, com isso, eu fui concorrer na cidade de Viçosa, na eliminatória do Conexão, e ganhei. Pertinho aqui. E ganhei nesse festival, nesse ano, 2003, se não me engano. E aí, com isso, cara, o prêmio era gravar 2 músicas num CD do Conexão Telemix Celular naquela época, que eles davam para as pessoas, né? Era uma tiragem imensa, sei lá, 10 mil, 20 mil discos doados nos festivais. E aí, o festival bancava os custos dessa gravação. O prêmio era isso, uma quantidade em dinheiro, mas gravar 2 músicas dentro do festival do CD do Conexão. Então, era uma puta vitrine. Né, assim, de repente, minha música eu tava cantando com a Marina Machado, que já tinha uma carreira, né, depois, logo, na sequência, a gente se tornou super amiga, a gente começou a fazer coisas juntos, e a Marina cantou Muito Mais, que é a minha música parceria com o Magno, que eu nunca gravei em disco nenhum, ela tá só no disco do Conexão, inclusive, foi a minha primeira parceria com o Magno Mello, meu grande parceiro de todas, a maioria das músicas, até hoje, uma quantidade muito maior de música eu fiz com o Magno e com o Cadu, né? Sim. E aí, cara, com isso eu já fechei um contato ali com um produtor que também trabalhava no festival e ele falou, pô, vamos fazer um projeto de lei, vamos entrar com um projeto para tentar uma grana para você fazer seu disco. E aí a gente estreia bonitinho, lança o primeiro disco e tal. Aí levantamos uma grana lá do projeto, foi aprovado, a Telemig patrocinou. Então tem até o selo da Telemig no meu primeiro disco, né? Que foi patrocinador direto. Que massa. E a gente conseguiu uma verba de lá uns 50 mil reais, que na época era dinheiro suficiente para fazer um disco. E aí eu chamei o Luiz Brasil, que inclusive tinha produzido o disco do Cadu Viana, né? Meu parceiro. O Luiz, que naquela época tinha acabado de fazer a produção do Acústico MTV da KCL, estava bombando, né? Ele junto com o Total. E fez também o Com Você Meu Mundo Ficaria Completo, um puta arranjador, tocava com Caetano, enfim. O Luiz, né, a gente até falou dele aqui no programa passado, que ele participou com o Cadu também, né? Exatamente. Ele produziu o primeiro disco do Cadu e foi o Cadu que apresentou o Luiz. Foi no Rio, eu fui gravar com o Cadu, eu saí daqui de BH um dia pro Rio só para poder gravar essa voz lá. Fui conhecer o estúdio AIR, um estúdio bem cabuloso. E aí, o Luiz, eu lembro do Luiz falando assim comigo, eu fui gravar o vocal na música Rádio, né? E aí, por que isso, é do Chico Amaral. Tente me encontrar, lance no céu um sinal. O Cadu bombou com essa música, toca pra caralho, né? Enfim. E ele tinha lançado um single com essa música, depois gravou a música de novo, com o arranjo do Luiz. Aí quando eu fui gravar, cara, entrei na sala de gravação, tava lá de ideia com o Luiz, aí ele veio, eu queria que você fizesse isso. Aí eu cantei um pouquinho, aí ele olhou e falou assim, rapaz, de onde veio esse grave aí? Esse grave aí, onde que tá esse grave aí que eu não entendi dessa voz aí? Eu falei, não sei, eu tô só aqui tentando, não sei. Ele falou demais esse grave, bonita a sua voz, esse grave bonito. Ele elogiou, ficou batendo o pé, assim. E aí a gente criou uma amizade, ali a gente já começou a firmar, trocar uma ideia. Aí ele falou, pô, me chama pra gravar pra produzir seu disco. Eu falei, que? Você produzir meu disco? Então, pesado. Porra, ele tinha acabado de gravar o disco do Cadu, né? E o Cadu tinha botado uma grana nesse disco, foi pro Rio e tal. Eu falei, pô, difícil eu conseguir um cara desse, né? Um medalhão. Num momento como esse, eu tinha acabado de produzir o Acústico MTV da Casa, então tava bombando mesmo, todo mundo tava falando do Luiz. E aí ele topou, cara. Eu falei, assim que eu tiver uma perspectiva de grana, eu te falo. E aí, quando eu liguei para ele, para falar que tinha rolado o projeto, falei, consegui uma verba aqui e tal. Acho que dá pra gente se animar. Ele topou na hora e falou, não, vambora. Aí foi lindo, assim. Aí esse primeiro disco foi produzido pelo Flávio Henrique, que também naquela época foi quando a gente se conheceu em Viçosa, no Conexão Vivo, que eu conhecia ele, que massa. Sabia do rolê musical do Flávio,
mas eu não tinha intimidade, né? A gente ainda não era amigo. A gente se tornou amigo depois disso. E aí, com isso, eu chamei o Flávio, falei, pô, quero dividir então esse disco, o que você acha a gente fazer? Metade você produz, metade Luiz Brasil, ele topou. E aí foi essa alegria aí. Eu vi, foi no programa do Thiago Delegado, o Flávio, aí tem uma pergunta lá que ele fala, né? Como é que é? Quem que você queria ser e tal? O Flávio Henrique fala que queria ser você, né? Se você pudesse ser alguém assim, quem que você... Flávio Henrique, massa demais. Na verdade ele tava me zoando. Ele tava me zoando, que o Flávio Henrique, nessa época desse programa, tudo bem, é uma honra para mim o Flávio falar que queria ser eu. Eu também, em muitos momentos, que já quis ser o Flávio. Eu confesso. Mas, bicho, o lance do Flávio é porque a gente morava junto. E quando eu mudei para casa dele, eu estava solteiro, tinha separado, um casamento longo e tal, filho pequeno, né? E aí eu tava ciscando, bicho, numa quantidade. Ah, entendi. Eu percebi, assim, o seu olhar com o Thiago ali, eu vi que... É porque o Flávio adorava fazer isso, assim, dar uma zoada ao vivo. Pode crer, velho. Agora, ô Pedrão, peraí que deu uma travada aqui, velho. Você falou alguma coisa aí que eu não ouvi? Deu uma travadinha aqui. Então, eu queria falar, velho, sobre um single. Eu te conheci através dessa música, aqui em Ponte Nova e tal. Até antes de você... Até antes de... Eu tô aqui num jazz, tô tomando um jazz aqui. Eu sempre deixo o líquido surpresa, né? Sem a galera saber o que é. Então, cara... Né? Tipo o Jô, né? Tipo o Jô Soares. Né? O que ele tá bebendo naquela caneca ali, né? Aí eu queria que você falasse um pouco, velho. Como é que é? Tá me oferecendo um checkmate. Ó, aí sim. Mas então, cara, é aquele single... O mundo é resultado dos contrários. Eu te conheci ali, né? Só o áudio, né? Não sabia quem você era e tal. E já pirei no groove, achei foda e tal. Aí depois o Marcelo divulgou que você viria pra Ponte Nova e tal. Aí que eu fui fazer a ligação e tal. O Marcelo tá até aqui participando. A Luana Liu também participando aqui. Beijo, Marcelo. Podem mandar perguntas, galera. Quem estiver participando aí pode mandar pergunta aqui pro Pedrão. Então eu queria que você falasse um pouco sobre aquele single, que eu percebo que ele é das antigas e você tem uma ligação muito forte com ele ainda, né? Eu acho massa isso quando o compositor... porque eu percebo que às vezes o compositor deixa de tocar o single ali um pouco, e eu vejo que você está sempre apresentando essa música, vendo aqui alguns vídeos, você magrelão lá no início dos anos 2000, tocando esse som, cabeludão... Aí eu queria que você falasse um pouco sobre ele, assim, velho. Cara, na real, foi engraçado você falar sobre isso, porque eu estava comentando sobre isso exatamente com os meninos ontem no Sarau, que eu participei do Sarau Tranquilo aqui em BH, né, do Thales, e estava comentando justamente sobre essa questão das músicas. Eu tenho 3 discos lançados, mais 2 com Cobra, que tem músicas minhas, né, em parcerias com o Cadu e Flávio. E ao longo desses anos, eu percebi que quanto mais eu tocasse alternadamente as músicas que a galera queria ouvir com coisas novas, eu inseri essas músicas novas no imaginário coletivo ali, sabe? Tipo assim, ao invés de eu ficar tocando as mesmas, eu vou sempre tocar de novo uma ou outra música mais velha, mas eu vou tocar as músicas mais novas para não abrir mão de alimentar as antigas e as novas, tipo, né, assim, uma espécie de estratégia, né? E eu acho que, eu não sei como é que é para um artista que tem 40 discos nas costas, né, igual Caetano, Gil, Djavan, você fica assim, cara, como esses caras produziram tanto, né? Era quase um disco por ano. E praticamente um disco por ano, né? E eu acho difícil, assim, a gente conseguir seguir uma carreira sem ter que olhar para trás. É difícil, assim. Eu vou estar sempre tendo que dar uma olhadinha para trás e tocar aquela música que a galera pede muito. E
relembrar. Recentemente, A Fúria do Infinito é uma música do Subsol, do meu segundo disco, que as pessoas pedem muito, muito mesmo, sempre, de lei. Esse som é foda. Então, eu comecei a perceber isso, tipo assim, eu vou tocar metade do que as pessoas, que eu sei que as pessoas vão querer ouvir, então eu toco de cada lado mesmo, de novo, mais uma vez. Mas aí no meio eu boto uma outra, que foi menos tocada, sabe? Ou toco uma de uma outra leva, que é meio lado B do meu trabalho. Eu vou tentando fazer essa ponte, assim, entre as músicas, sabe? Mas não tem muita estratégia, não. É um rolê meio natural mesmo. Mas agora, esse single aqui para a música mais lembrada de cada lado dessa música. Ah, pode crer. Eu ia te perguntar isso. É a música mais lembrada, é a que as pessoas mais falam. Casa de Ferreira Espeto de Pau. Aquela música sua. Então, sim, assim, tem essa lembrança. Foi o single, assim, que mais tocou nas rádios e tal. Antes dela, Luísa, né? Que é a música do Tom Jobim, que eu gravei voz e violão, que tocou na Guarani e passou a tocar na Inconfidência. Antes de eu lançar, a Luana Liu tá participando aqui, tá falando, ó. A minha preferida dele é Na Lua. Aqui é a Luana Liu. Ô, Pedrão, a galera tá querendo que você toque aí, velho. Escolhe um som aí e manda ver. Ué, eu vou mandar essa que a Luana pediu, então, já que tá na mão aí, ó. Pode ser? Fechou. Tá me ouvindo aí? Tá ouvindo? Tô. Tudo bem? 100%. Pensei que fosse nuvem, mas esse amor não é de agora. Por trás de um véu de tule, a porta aberta é nossa história. E esse fim de tarde é pra você. Na lua só mais um dia, aqui na terra tantas horas pra te encontrar no estio, entre viagens corpo afora, de beijar os lábios e sumir, deixar que aconteça a trama da beleza, até você passar por mim. Se nada é impossível, seja a perfeição desse momento, a terra e o mar no apartamento, e a cidade toda é nosso jardim. Se nada é impossível, seja a imensidão desse momento, a terra e o mar no pensamento, a claridade solta longe do fim. Pensei que fosse nuvem, mas esse amor não é de agora. Por trás de um véu de tule, a porta aberta é nossa história. Esse fim de tarde é pra você. Na lua só mais um dia, aqui na terra tantas horas pra te encontrar no estio, entre viagens corpo afora, de beijar os lábios e sumir, deixar que aconteça a trama da beleza, até você passar por mim. Se nada é impossível, seja a perfeição desse momento, a terra e o mar no apartamento, e a cidade
todo é nosso jardim. Se nada é impossível, seja a imensidão desse momento, até rimar no pensamento, a claridade solta longe do fim. Yeah, yeah. La, 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 la. Show de bola, velho. Sonzeira. Aí, ó, tem uma galera participando aqui, ó. A própria Luana falou: essa música me marcou muito quando morei em BH. Sabe quando você gosta tanto de uma música que você só ouve ela? Ah, que massa. Deixa eu ver, mais quem aqui, ó. Léo M. Bahia. Faz tempo, seu Pedro. Bom te ouvir, de Portugal. Ah, que massa. Abraço, Léo. Tem uma galera participando. Vocês podem mandar perguntas aí pro Pedrão. Ô, Pedrão, fala um pouco aí, cara. Você falou aí de uma live que você participou ontem. Como é que foi essa história? Onde que a gente encontra? O que que rolou? Uai, cara, o Tranquilo, o Sarau, ele acontece já tem mais de um ano. Eu sou um colaborador direto, eu estou sempre presente no Saraus. E ele, assim, com a situação da pandemia, a gente acabou tendo que dar um time, né? Ele é um rolê produzido pelo Thales, minimalista, um amigo meu que tem uma banda que chama A Fase Rosa, né? E tem um bloco de carnaval aqui também, que é o Juventude Bronzeada. E ele fazia uns encontros na casa dele toda terça-feira, às 7h30, com sempre 2 ou 3 artistas na noite, tocando, sei lá, meia hora cada um. E aí ele era saraus mesmo, aberto, não tinha grana nenhuma, a galera não tem, na verdade, ele não cobra entrada. Então as pessoas, colaboração espontânea, né? As pessoas deixam a grana e tal, ajudam. E aí ele resolveu voltar com o sarau na pandemia, porque senão, né, a gente também não dá para ficar aqui de braços cruzados 6 meses esperando as coisas acontecerem, a gente tem que voltar a fazer. Sim. E aí dividi a noite ontem com a Maíra Baldai, uma amiga aqui. Ó, que massa. A Maíra vai estar aqui com a gente dia 3 de agosto aqui no programa. Que massa, querido. Beijo pra você, Maíra. E aí, cara, que o Thales voltou mesmo com o rolê. Falou, não, vamos fazer. Tá aqui o Dragão Vegano, não vai me deixar mentir. Para quem não conhece o Sarau Tranquilo, é Tranquilo BH, @TranquiloBH. E ele acontece todas as terças-feiras e é uma apresentação, é uma janela aberta, né, para criação, para apresentação de trabalhos autorais. Então, o Thales só chama compositores que estão ali cantando suas músicas, né? Não é um lugar para você fazer uma versão de uma música de alguém. E massa. Isso é um rolê que fortalece muito os cantautores, sabe? Especialmente os cantautores dessa cena que está rolando aqui em BH atualmente. Tem sido muito bonito. Crer. Massa demais. Então, o Pedrão já deu as dicas aqui para a gente seguir e prestigiar aqui pelas redes sociais o Tranquilo BH. Show de bola. Pedrão, agora, cara, eu percebo, velho, te acompanho tem muito tempo, e eu fico muito feliz, assim, quando eu troco ideia com um artista que se posiciona politicamente, sabe? Eu acho que é muito importante, eu acho que isso é muito importante. Às vezes, eu até entendo, o cara não quer entrar em discussão política, medo de perder trabalho e tal, mas eu sou desse time que pensa assim, igual você, que o cara tem que se posicionar e tal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre a sua arte e essa questão do posicionamento político. Bom, de uns anos para cá, claro, de uns anos para cá eu tenho percebido, cara, que é uma coisa quase que indissociável, sabe? Se você sobe no palco para fazer um som, não tem como eu tirar a minha roupa ideológica, sabe? Assim,
Eu não penso assim, sabe? Não adianta eu fazer tipo, porque o público Sim. percebe tudo, né? Percebe tudo. Então, eu saquei que quanto mais sincero eu fosse com as pessoas sobre a minha posição, melhor eu estaria, como é que fala assim, cara? A troca mais sincera, ela é mais legal, né? Isso é para a vida, inclusive. Eu acho que as pessoas seguraram muitos anos, o Brasil está acostumado com um tipo de pessoa, as pessoas não discutiam política. Essa coisa da discussão política em todos os âmbitos, inclusive na família, inclusive na classe artística, é uma coisa mais recente. A classe artística se posiciona desde sempre, né? Sim. Então, a Raquel Coutinho, minha amiga artistona, também mandou um fora Bolsonaro. Não, fora do Bolsonaro. É isso aí. Fora Bolsonaro, pelo amor de Deus. Nossa Senhora, nossa. Alguém exorciza esse demônio que colocaram na presidência, que chamam de presidente, mas infelizmente, cara, não tem como. As atitudes do cara, não, sabe, deixam claras o que é horrível, né? Assim, que a pessoa não tem nada para acrescentar. E o brasileiro não discutia política, sabe? Eu acho que falta isso. A classe artística discute política desde sempre, porque o nosso trabalho é um trabalho político. Ele não tem como... aquilo que eu te falei, né? Não dá para eu trocar minha roupa ideológica para subir num palco e fazer um show. Eu respeito festivais com patrocinadores que a galera fala, não é bom falar de política, não pode isso. A galera tenta dar uma segurada para não polarizar, né? Porque, querendo ou não, o Brasil também anda muito polarizado. Desde a derrubada da Dilma, a coisa começou a polarizar num nível muito rápido. Tipo, PSDB e PT ali fritando, né? Tudo começou com o Aécio Neves, né? Tentando impugnar a eleição da Dilma. Ele fez o que ele falou, né? Hã? Ele falou que ia fazer o que fez. E aí as pessoas... com o país. E aí as pessoas puderam ver quem é o Aécio Neves, né? É engraçado. E aí as pessoas estão podendo ver agora quem é o Bolsonaro. Então, assim, parece que a gente tem que ficar batendo cabeça para acertar, sabe? Por que a gente não pode fazer uma escolha de verdade, com o coração, procurar pessoas que são sinceras, tentar buscar uma fonte política que seja minimamente coerente, né? Porque essa política velha, da política de balcão, né, da ladruagem, do jogo de conchavo, ele não cabe mais. As pessoas todo mundo tem um celular, uma coisa, dá para filmar pessoas fazendo merda, né, assim, o tempo inteiro. E a gente está vendo que o buraco da corrupção no Brasil é um negócio endêmico, ele acontece há muito tempo, há muitos anos. É difícil quase que quebrar essa corrente. E eu, como artista, me sinto na obrigação, hoje mais do que nunca, na obrigação de me posicionar, de falar claramente qual é a minha visão das coisas. É claro que eu corro um grande risco de afastar pessoas, né? Tem gente que lida com política como se fosse futebol, né? Assim, é um amor cego. Eu não tenho isso, eu não sou filiado a nenhum partido, a minha visão é completamente de esquerda, socialista mesmo, eu sou a favor que as pessoas tenham tudo, que elas tenham direito a tudo. Eu acho que o Estado tem que intervir sim, porque a gente está cansado de saber que o poder privado não faz, né? Não faz. Então você vê órgãos... Dá um exemplo na própria estatais, pandemia, né, velho? Não, órgãos da pandemia que foram privatizados estão sendo restatizados, porque viram que a experiência não foi positiva, sabe? Então, quando você tem um Estado, é diferente. Ele meio que cuida mesmo das pessoas. A função do Estado é essa, né? Eu sou contra essa visão da galera que quer como é que fala? Quer entregar tudo na mão dos empresários para eles resolverem, sabe? Para mim, isso é uma coisa, assim... já caiu por terra há muito tempo e eu luto muito para que pessoas com menos condições do que eu tenham o mínimo básico de saúde, educação, saneamento. Isso é muito básico, cara. Você pensar que um Brasil gigante, rico como o nosso, tem uma grande porcentagem da população não tem acesso a saneamento básico. Saneamento básico, meu amigo. Pois é. Foda. E isso vem aí, eu percebendo aqui a sua história, eu percebi o lance da estrutura, assim, né? Você vem de uma região que é muito pobre, né, velho? Vale do Jequitinhonha e tal. Exatamente. Então você tem internalizado isso e entendido isso como uma luta, é muito foda, cara.
Por isso Muito mesmo, foda. inclusive. Meus pais construíram a nossa casa ao lado das casas populares em Minas Novas. E as casas populares em Minas Novas é um bairro pequenininho, com um conjunto de casas pequenas, sei lá, deve ter 200 casas, 300 famílias ali morando nessas casas. A nossa rua era a rua de cima das casas populares. Pode E crer. meu pai nunca teve muita grana, meus pais nunca tiveram, né, a gente é de família, funcionários públicos, né, então assim, nunca tinha grandes sobras de nada, mas meu pai conseguiu construir uma casa, meu pai e minha mãe, a gente foi lá também fazer, e eu percebo que naquela época, eu muito novo ainda, pude ter contato com todo tipo de pessoa, com todo tipo de gente que tinha dificuldade, inclusive, né, assim, de passar fome ou ter dificuldade de ter as coisas em casa. Então, lá em casa era um lugar onde a gente sempre recebia todo mundo, sabe? Os meus amigos de jogar bola são meninos super simples daquela época. Os meus 13, dos 10 aos 14 anos que a gente morou lá, que eu morei, né? Eu tinha 10, dos 10 aos meus 14 anos. E foi muito bom para minha formação humana, sabe? Ter contato Pode crer. com todo tipo de gama social que eu sei imaginar, né? Vindo para BH, outra realidade, um choque ainda maior com essa distorção social, né? Então, chega aqui na cidade, você vê pessoas muito ricas e pessoas muito miseráveis, assim, ao lado, né? E me surpreende... É um abismo, né, velho? Social. Um abismo social gigante. E me surpreende pessoas que não se importam com isso, sabe? Pessoas egoístas. Então, a gente está vivendo um momento, mano, que está caindo por terra, sacou? Quem é egoísta está mostrando que é egoísta. Quem é escroto está mostrando que é escroto. As máscaras estão todas caindo. Isso é ótimo. Porque a gente tem uma eu acho isso fora também. de melhora. Aquela situação, igual a gente estava falando, do cara que fica ali em cima do muro, ele a gente já dá para colocar um rótulo nele de egoísta já também. Né? Se você está em cima do muro aí, egoísta. Pode continuar aí, mas você é egoísta. Ai, bicho. O famoso isentão, né? E até esse lance do Vale, cara. O Vale é uma região muito rica artisticamente, muito rica em fauna, em flora, sabe? O Cerrado é uma coisa muito foda, assim. A Caatinga Mineira é um bioma, né? Sei lá, uma coisa que está completamente interligada ali. Eu acho que o Vale ele precisa ser redescoberto, sabe? Ele já foi muito valorizado em outros tempos e ele está precisando de novo ser redescoberto. Se as pessoas voltarem a valorizarem, a lembrarem do Vale, mas sem esse rótulo da pobreza, da miséria, que também tem, claro, mas a simplicidade ela tem muita beleza, ela é muito rica, né? Sim. Então, sim. Eu sou suspeito para falar porque eu vim de lá e, além de tudo, eu acredito demais nisso, sabe? Eu acredito demais em simplicidade, acredito demais na simplicidade como riqueza, entendeu? E, pode crer. Enfim, tenho muito orgulho de ser um artista do Vale do Jequitinhonha. Show de bola. Já que a gente entrou, né, nessa onda de política aqui, cara, eu queria fazer uma relação que eu sempre vejo você mencionando sempre projetos, né, do governo e tal, de incentivo. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses projetos que você já participou, né, tendo incentivo do governo, e como que você vê essa situação, né, nos últimos anos, como que está aí em BH, se tem dado para poder, para poder fazer algo massa aí nos últimos tempos com esses últimos governos, nesses últimos 5, 4, 3 anos, como que está essa parada aí em BH? Bom, em BH e no Brasil, né? Que eu vejo que você está sempre aí utilizando esses mecanismos, né, para poder lançar os seus trabalhos. O recurso público cultural ele é um direito de todos, né? Então, sim, você, morando em Ponte Nova, você pode inscrever um projeto de lei para fazer uma turnê, para fazer um CD. Totalmente. E tentar patrocínio. Inclusive, né? Eu já usei aqui também, tô falando, os 2 clipes que eu lancei, Eu Sou Negão e Pele Preta, foram com incentivo do governo, e eu acho fundamental. A minha pergunta é até para poder, pensando numa questão aí até de melhora, né, velho? Porque, na verdade, eu acho, na minha opinião, eu acho que tá até pouco, que realmente tinha que ter mais valor. Mais verba, mais verba, sim.
Tinha que ter mais verba e tinha que tentar acessar mais gente, né? Que essas verbas chegassem em pessoas. Eu acho assim, a gente viveu um tempo interessante, assim, uns anos atrás, tinham vários grupos de discussão de política pública, cultural especificamente, que questionava justamente que o dinheiro público estava indo direto para as capitais. Tipo assim, estava ficando muito na mão de pessoas que moram na capital, que têm uma vida mais urbana e tal. E aí, alguns governos tentaram essa descentralização, tentaram trabalhar essa descentralização. Mas todos esses processos de mudança dentro das leis, dos mecanismos culturais, eles aconteceram com muito debate, com muita gente discutindo como que isso seria construído, né, até para poder chegar e, sei lá, patrocinar o disco de um camarada no interior que não tem nenhuma relação com a capital e gostaria demais de produzir um disco, uma pessoa talentosa, sei lá, uma pessoa mais velha que está um pouco desconectada, né, talvez desconectada dessas discussões culturais. Então, a função da lei de incentivo é acessibilizar a produção cultural, de uma forma geral. Como o governo não vai me empregar como artista, o que o governo pode fazer é, através da isenção fiscal, me ajudar a fomentar os meus projetos, né? E aí eu tive a sorte de conseguir todos os meus discos até agora, com exceção do Poema Noturno, que é o que eu estou finalizando atualmente, todos os discos que eu produzi até agora foram feitos com leis de incentivo à cultura. Os meus discos, carreira solo, né? Cobra Coral a gente fez, nós 4, no coletivo ali, o Cadu tem estúdio, o Flávio tem estúdio, a gente foi fazendo. Mas os meus discos foram feitos com projeto de lei. E, cara, eu te digo com toda a tranquilidade e certeza do mundo que se não fosse um projeto de lei para eu dar um primeiro pontapé para lançar meu primeiro disco, talvez eu estivesse tocando em bar até hoje, dependendo de grana de bar, e não teria lançado o disco. Eu teria lançado com dificuldade, teria feito de uma outra forma, talvez não tivesse tido o conforto de ter uma boa produção, de ter um bom estúdio, sabe? Então, é muito importante a gente discutir política pública para dar acesso a pessoas que estão à margem, saca? E há uma desinformação, assim, que eu percebo também. A galera pensa que o dinheiro vai pro bolso do artista, que né, nos últimos tempos tem... Pô, a galera não sabe o tanto de burocracia que tem. É tudo ali, você tem que prestar conta de cada coisa que você está fazendo. Exatamente. Tem a questão da produção. Então, o artista quando o artista ele consegue aprovar um projeto, tem diversas pessoas ali da produção também que gera emprego ali para uma galera e tal. Exatamente. E esse discurso, o que eu percebo, estou até trocando ideia com você para poder... Porque lembrando que esse vídeo depois vai para o YouTube, eu vou cortar, colocar no Face, nos lugares. Eu estou aqui querendo debater aqui e trocar uma ideia, porque eu percebo que o discurso ele ficou muito raso, velho. A galera diminui o artista, saca? Fica parecendo que o cara tá ali, igual a galera tá falando, né? Mamando na teta, igual todo mundo tá, né? Esse governo que a gente tava falando aí, a galera do Bolsonaro aí, e não é isso, né, cara? A gente precisa e tal. Cara, mamar na teta, eu acho que são caras indicados, sabe? Com salário de 20 ponto, com auxílio. Exatamente. É uma vergonha, né? Políticos terem auxílio paletó, auxílio isso, auxílio aquilo, auxílio caramba. Cara, juízes, né? O sistema judiciário brasileiro, ele é racista pra caralho. Totalmente. Então, a gente tem tanta coisa para lutar, para melhorar esse país, para realmente transformar ele num país um pouquinho mais justo. E, assim, é foda a gente, num momento como esse, que a gente podia estar progredindo, crescendo, grandão, massa, né, poderoso, rico, a gente está aqui discutindo coisas básicas, sabe? Tipo assim, desinformação. Foda, eu tenho que gastar um tempo discutindo desinformação, a desinformação das pessoas. Exatamente. Os idiotas ganharam voz, né? Eles estão sendo empoderados. E você tem aí um presidente completamente idiota que ele empoderou uma galera. Então as pessoas xingam, falam mal de tudo sem entender porra nenhuma de nada. Porra nenhuma. Bicho, isso, velho. Pandemônio. A gente vive numa pandemia e um pandemônio ao mesmo tempo. É muito difícil. É muito difícil, cara. Porque
É muito difícil porque é como se a gente tivesse voltado umas 10 casas atrás no processo evolutivo, sabe? Assim, pô, sério mesmo que os caras estão discutindo se a Terra é redonda? Sério mesmo que os caras estão discutindo se o cara é gay, não é? Isso vai alterar uma madeira de piroca? Tipo, esse tipo de coisa, cara, que corre na boca do povo, isso é um desserviço, isso atrasa a gente, sabe? Então, assim, nós estamos patinando, nós estamos perdendo tempo discutindo com gente que não tem nada a acrescentar e não tem conteúdo. Então, assim, você querer discutir política pública, né, falar sobre lei Rouanet com uma pessoa que xinga a lei Rouanet e fala que tá mamando a teta do governo, fala assim, não. Você fala assim, pô, sério, vamos começar do início, então. Para quem não sabe, cara, qualquer dinheiro incentivado através de um projeto de lei para fazer um disco, qualquer dinheiro, se sair R$1 da conta, ele tem que estar comprovado com nota fiscal, com tudo. O projeto ele tem que ser entregue com uma prestação de contas. Eu não posso dar furo de R$20, de R$10. Não adianta eu pegar e botar no meu bolso e achar que eu vou sair de boa. Não vou, não, mano. Eu tô me endividando, é da treta, da cadeia, sabe? Assim, você entra. Você não dá cadeia, você entra na dívida ativa, regaça com o seu CPF. Então, assim, o buraco é mais embaixo, né, mano? Então, discutir num ambiente inóspito, né, sem um mínimo de embasamento, fica difícil. O negócio fica meio... Sim. É como se fosse um professor universitário indo dar uma aula de mestrado numa turma de 7 anos, entendeu? Né? De 10 anos. Não sabe nada. O cara vai dar uma aula, um conteúdo cabuloso. Então, você tem o que fazer, vai ficar ali patinando, tem que voltar lá atrás. Tá? Enfim. Voltando aqui ao som, velho. Voltando ao som. Queria que você falasse um pouco sobre o disco Vertigem. Inclusive, teve até umas 3 pessoas aqui que mencionaram esse disco, que é um disco que eu gosto muito. Queria que você falasse um pouco sobre ele, sobre a produção, o conceito, assim, estético e tal, e tocasse uma música dele. Claro. Bom, o Vertigem, ele foi um disco feito através de voto popular, né? Eu entrei num festival no Rio, chamava Música para Todo Mundo. Era um festival da Oi Música. Na época, a Oi tinha uma gravadora inserida, né? E ela tinha rádios. A Oi chegou a ter rádios, várias rádios espalhadas. O programa cultural da Oi era lindo, maravilhoso. Só que a Oi foi vendida para um grupo de Portugal. E aí eles mudaram o sistema inteiro, né? E aí cortaram todo tipo de ação cultural da empresa. Nessa época, quando eu entrei no festival, quando eu entrei na campanha para ser votado, porque eu descobri, olha que loucura, um belo dia alguém me marcou, tipo aqui no Stories, alguém me marcou numa publicação, eu estando na programação de um festival que estava sendo votado para eleger os artistas. Eu estava na programação do festival sem saber, tipo assim, como artista concorrente, eu nem sabia, os caras me colocaram mesmo assim, não sei como é que aconteceu. E aí, na hora que eu vi, eu falei, peraí, o que dá isso aqui? Eram vários artistas do Brasil inteiro. A gente tinha que votar. Eu tinha acabado de lançar, tinha pouco tempo que tinha lançado o Subsol, estava doido querendo lançar um disco novo. E aí soltaram Gasolina nesse... Gasolina é foda. A minha música Gasolina. Gasolina, tô ligado. E ela era a música chamativa do meu trabalho. Tipo assim, eu tinha minha carinha lá e a música tocando embaixo. Aí eu chamava as pessoas para dar like. Gasolina é de Sob o Sol, né? Sob o Sol 2010, né? O Vertigem em 2013. E aí que eu lancei mesmo em 2014. Mas aí o Vertigem foi assim que aconteceu. Eu entrei no festival, vi que o festival tinha uma premiação maravilhosa, tipo 50 mil em dinheiro para produzir o disco. Era uma verba para a produção de um disco. Eu ganhava um contrato com a gravadora, com a Oi Música, que na época estava mandando bala, tipo assim, com vários artistas legais, uma turma hypada de São Paulo e Rio. Falei, pô, vai ser massa. Aí comecei a pilhar as pessoas. Falei, gente, vota em mim, não tem que fazer nada. É só chegar lá e clicar, dar um like na foto, na música. E aí comecei a mandar e comecei a fazer uma campanha. A família engajou, todo mundo veio, os amigos, fãs que já conheciam. Pô, vamos lá, vamos lá. Falei, gente, eu tenho chance de gravar um disco novo com patrocínio da Oi. Vota em mim. E aí, bicho, eu ganhei esse negócio. Outra parada que eu fiquei de cara. Que foda. Eu fui um dos premiados. Eram 4 artistas que seriam premiados. 2 por indicação de jurados, que eram escolhidos por jurados.
e 2 por Sim. voto popular. Eu fui por voto popular. E eu e Nevilton, né? A Bárbara Eugênia e o Vado foram Pedrão, seguinte. Aguenta aí, voto popular, porque a nossa live ela vai cair. Aí você entra falando aí dessa parada. Então, vou encerrar. E lembrando que esse vídeo vai pro YouTube. Vou voltar aqui para você continuar nessa pegada aí. Demorou. Voltem, galera. Voltem para cá. Chega aí, chega aí.